Bom, em 2019 eu fui atrás de pesquisar sobre a teoria do caos e a relação médico-paciente. Parece que não tem nada a ver, mas nós temos aqui em Rio Preto um dos principais pesquisadores a respeito da teoria do caos do mundo, que é o professor Moacir Godoy. Eu fui atrás desse professor e nós pesquisamos a teoria do caos sob a ótica da relação médico-paciente e você deve estar pensando, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte: 57% dos processos por erro médico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça são improcedentes. Significa dizer que, na maioria das vezes, ou o médico agiu corretamente ou sequer existe ou existiu um erro. Então percebam que a existência de um processo não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com a existência de um erro médico. A primeira coisa que a gente tem que analisar, tá? Publicamos um artigo pelo Conselho Federal de Medicina, o qual foi premiado e consta aqui nessa revista, né, nesse periódico, e vamos falar um pouco dele. Então é o seguinte: quando nós temos uma engrenagem, né, um sistema complexo, que tem várias faces de atuação, ele é compartimentalizado numa cadeia de fatos e acontecimentos. A gente tem também a possibilidade de uma pequena alteração em qualquer ramificação dessa cadeia gerar uma profunda, uma gigantesca mudança em algum momento, tá? Isso, bem a grosso modo, já é a teoria do caos, né? As pessoas pensam em teoria do caos como se fosse algo relacionado à baderna, desorganização, regaço. Não tem nada a ver, beleza? Então nós estudamos a teoria do caos para tentar dar uma nova ótica, uma nova roupagem de entendimento para o poder judiciário melhorar a sua análise no caso de erro médico, né? Nos casos que chegam à baila, né? Só em 2015 nós tivemos, em virtude de erros que poderiam ter sido evitados, tá? Prestem atenção, 1.190 óbitos por dia. Pesquisa da IESS, tá? Instituição de Estudo em Saúde Suplementar, ou Instituto, depois você pode pesquisar. E em 2017, né, em progresso, nós tivemos 3 ações de erro médico que chegaram à justiça por hora. Por hora. Então a gente vê que o processo por erro médico aumenta a passos largos. E pior, se você pegar a demografia médica, né, que é uma publicação do CFM, junto com o CRM de São Paulo, junto com a USP, nós temos informado que 53% dos médicos recém-formados se declaram inaptos ao exercício da profissão com segurança. Com segurança. Então nós temos mais da metade que respondem nessa pesquisa que a faculdade deveria ter exigido mais deles do que se exigiu. E aqui nós não vamos entrar em comprometimento de aluno ou em conteúdo programático de faculdade. A verdade, né, a questão que se coloca e que é inexcusável é que o médico está indo para o mercado sem consideração, sem qualificação e sem, o que é pior, segurança para o exercício da medicina. E aí eu peguei toda essa cadeia de ramificação do ato médico, né? Porque nós temos o paciente e o médico. E aquela relação que era paternalista no passado, né? O médico falava e acabou, o médico era o padre, o prefeito, o médico, né? E também o amigo do churrasco nas cidadezinhas pequenas. Hoje isso acabou. Hoje a relação ela é mais horizontal, há questionamento, há possibilidade de recusa terapêutica, né? Portaria CFM 2232 de 2019, e o médico é mais processado. Não só por essa suposta melhoria da informação, né? Porque a gente sabe também que o paciente usa muito o Dr. Google para questionar o ato médico, mas também pela consideração e conhecimento de novos direitos. E aí quando a gente vê, né, o que você publicou, Miley, nessa pesquisa que você achou de tão legal, né, de tão interessante para nós. Olha que interessante. Então a gente vai falar sobre a teoria do caos. Olha que interessante. A teoria do caos está justamente ligada à descoberta de padrões e leis
razoavelmente simples, governando uma série de fenômenos complexos. Olha como a relação médico-paciente já se adequa aqui, né? Mas não se confunda essa existência de padrões com a possibilidade de previsão. É totalmente imprevisível a relação médico-paciente, né? O paciente chega na clínica de um hepatologista, por exemplo, e fala assim: olha, o senhor está com cirrose, o senhor anda bebendo? Não, eu não bebo. Aí você vai investigar exames alterados, etc, etc. O que ele não bebe? Ele não bebe pinga. Cerveja todo dia, 10 garrafas de 660 ml. Então nós temos aqui um problema na relação tutelada pela obscuridade e pelo paciente sonegar uma informação. Isso pode virar um processo futuramente. E a culpa é de quem? Do paciente. Como que o médico prova essa culpa? É aqui que está o tônus da problemática, entendeu? Uma característica dos sistemas caóticos é que qualquer mínima alteração em uma das suas condições iniciais pode provocar profundas mudanças de trajetória ou comportamento. Daí a imprevisibilidade. Olha que interessante. E aí, quando a gente fala sobre sistemas complexos, olha só. Um sistema é complexo quando é reproduzido por um conjunto de agentes individuais com liberdade para agir de modo nem sempre totalmente previsível e cujas ações são interconectadas de tal forma que a ação de um agente altera o contexto para outros agentes. Sensacional! Se você procurar entender o conceito do que nós demos aqui agora, né, do que nós estamos trabalhando, você consegue emoldurar a relação médico-paciente totalmente, trabalhando na ótica da teoria do caos e na ótica de sistemas complexos, onde o paciente pode te processar porque ele acha que você errou, ou porque o filho dele começou a fazer direito e é incentivador para um aluno de direito processar alguém, ou porque ele pode querer se vingar, ou porque um advogado falou que se ele te processar, ele vai ganhar 100, 200, 500 mil reais, ou porque você falou alguma coisa em um dia ruim que ele não gostou, ou porque a sua secretária maltratou ele, e eu fico falando aqui variáveis até amanhã. E aí, a gente pega esse professor, né, o professor Moacir, na livre docência dele, ele trouxe o seguinte conceito, olha só. O termo caos deve ser entendido aqui não no seu estilo popular, com conotação negativa de confusão, desordem, desorganização, desarrumação, balbúrdia, escuridão, trevas, entre outros, nos termos da definição encontrada nos dicionários. Mas sim no seu sentido filosófico-científico moderno, brilhantemente conceituado por Edgar Morin em 1999 como interação entre ordem e desordem, entre desintegração e organização. O que a gente aprende, o que a gente entende? Que existe uma cadeia de acontecimentos complexos que vai ser alterada em razão de um comportamento que era esperado de uma forma e pode ser de outra em virtude de um todo incontável, né? de condutas ou de comportamentos esperados ou de anseios que pode gerar um processo por erro médico. Nesse estudo, inclusive, eu peguei o esquema de Lalonde. Quem aí não conhece, é esse aqui, ó. O que é o esquema de Lalonde, né? O que é Lalonde? Lalonde pegou essa cadeia, né, de circunstâncias e colocou o país do Canadá no eixo, né? O Canadá é esse fenômeno hoje por causa de um estudo desse Lalonde de 1974. Eu peguei esse esquema e emoldurei, remodelei ele para a relação médico-paciente e a ótica da teoria do caos. Então eu peguei várias questões. Por exemplo, teu paciente é um paciente que quer ser mais bonito, mais elegante. Mas será que essa pessoa faz academia, tem hábitos saudáveis? E como que é o lazer? Ela é muito estressada, dorme bem? Então perceba que o ato médico ele não guarda total relação com o sucesso da cirurgia, procedimento ou clínica. Que o paciente tem responsabilidade total também, né, da parte dele, frente à sua conduta. Tanto é que nós temos na legislação um instituto que se chama culpa exclusiva da vítima. Eu vou dar um exemplo para vocês. A paciente fez intradermoterapia na região de glúteos e saiu da clínica com um termo de consentimento assinado, onde ela não podia ficar
mais de X horas sentada. E o que ela fez? Ela viajou de uma capital a outra e ficou 7 horas sentada. E em decorrência disso, houve de fato um problema de ordem clínica, de ordem inflamatória. Como você consegue provar que ela viajou se ela não postar uma foto, um stories ou etc? Na teoria, você será culpado de erro médico. Entenderam a relação e a total impossibilidade de administrar todas as faces? Essa é a teoria do caos aplicada à relação médico-paciente. Claro que você pode atenuar com direito preventivo, com termo de consentimento livre esclarecido, com uma excelente, não é boa não, é excelente, tem que ser top, relação médico-paciente, entendeu? Assunto interessantíssimo, quem aí quiser esse artigo é só me pedir aqui nos comentários que eu envio imediatamente, tá? Sem custo nenhum, evidentemente. E esse é um campo que eu tenho muita satisfação, muito prazer, né? É muito aprazível para mim a pesquisa nesse campo. Eu fico por aqui e a gente se fala.